Bom dia a todos, bom dia a todas. Bem-vindos à sessão de discussão sobre a economia brasileira do 38º Congresso da ANGE. Tá? O objetivo nosso nesta sessão de discussão, como sempre ocorreu em todas as outras reuniões da ANGE, congressos da ANGE, é realizar uma troca de experiência, né? E temos aqui sobre a economia brasileira, sobre o ensino de economia brasileira, e temos aqui dois docentes, pesquisadores que ministram ou já ministraram essa disciplina e podem nos ajudar muito na discussão sobre o conteúdo, sobre a abordagem e sobre as dificuldades na execução desse trabalho. Bem como, né, nas soluções que eles encontraram ao longo do tempo quando ministraram essa disciplina e acumularam essa experiência de docente nessa disciplina que para nós é central no curso de economia. Do meu lado esquerdo, aqui o professor André Biancarelli, docente do Instituto de Economia da Unicamp, professor livre-docente, pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, o SECOM, da Unicamp, e diretor do Instituto na gestão 2019-2023. Temos também a presença do professor Vitor Leonardo de Araújo, docente da Universidade Federal Fluminense, atuou muito tempo como técnico do IPEA e atualmente docente e coordenador do Núcleo de Estudos de Economia e Sociedade Brasileira, UNEB, na Universidade Federal Fluminense. Bom, como podem ver, né, estamos muito bem acompanhados e, sem dúvida, teremos uma discussão profícua sobre o ensino de economia brasileira, que é para nós, né, da ANGE, um enorme desafio e para o qual temos dado uma atenção especial, né, dado o caráter, como já disse, central desta disciplina na formação dos economistas no Brasil, que é basicamente o entendimento, né, das nossas características e das nossas peculiaridades. Todos sabemos aqui que o ensino da disciplina Economia Brasileira ele percorre um longo trajeto, e na maioria das faculdades está organizado como uma linha histórica, começando lá na formação econômica do Brasil, passando para a Economia Brasileira 1, né, no qual acentuamos as questões da industrialização, para cair na Economia Brasileira 2, onde discutimos crise, né, saída da crise, e em muitas faculdades já temos uma economia contemporânea ou uma economia que busca discutir um cenário, né, de conjuntura da economia brasileira destes últimos períodos. Mas o que efetivamente nos interessa é como organizar isso, né, toda essa linha histórica, de maneira a permitir para o nosso aluno uma compreensão da realidade econômica atual, uma compreensão da conjuntura inserida numa estrutura econômica mais ampla. Eu acho que eu sempre cito na minha aula que até o Delfim, né, o Delfim Neto, citou em uma entrevista um tempo atrás que nós precisávamos, enquanto economistas, explicarmos por que a economia brasileira deixou de crescer depois dos anos 90. Né? E ontem à noite nós já tivemos um insight, né, maravilhoso nas apresentações dos dois professores, o André está aqui na mesa e deve aprofundar isso hoje, que podemos sim explicar nossas características e, enquanto economistas brasileiros, pensarmos soluções para os problemas brasileiros. Então vamos dar início, né, rapidamente já. E como nós estamos com um tempinho já adiantado, eu acredito que 25 minutos para cada apresentador, depois a gente abre para alguma questão da plateia e encerramos às 10h30. Professor Biancarelli primeiro, passo a palavra para o professor André Biancarelli. Obrigado, Adalto. Bom dia, Vitor, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui. Eu começo novamente, como fiz ontem à noite, agradecendo o convite, é uma satisfação participar do encontro da ANGE. Eu estive em uma sessão bem parecida com essa há uns 6, 7 anos, acho. Foi um encontro da ANGE em São Paulo, na PUC de São Paulo. E, bom, o conteúdo é parecido, um pouco amadurecido por um bom tempo. Acho que naquela época fazia 2 ou 3 anos que eu dava o curso de brasileira para graduação, na pós eu dou há mais tempo,
mas tem os desafios e umas peculiaridades, e a minha fala aqui vai ser bastante focada nesta questão de como organizar, a importância do curso, alguns desafios didáticos, principalmente diante de uma tendência que a gente ouve de muitos colegas de várias disciplinas, né? Da dificuldade de leitura, né? Da dificuldade não é exatamente de concentração, né? Mas o método de aula expositiva baseado em leituras bastante volumosas, essa é uma disciplina carregada em bibliografia, tem que ser. Como organizar isso, e acho que é um desafio, e eu não tenho soluções, acho que eu trago aqui mais o modo como a gente organiza e disposto a ouvir outras experiências, né? Preparei um roteirinho, que os 2 itens são mais introdutórios mesmo, sobre a importância do ensino de economia brasileira, que para muita gente, inclusive para muitos estudantes, não é tão óbvio assim, aqui no que o Adalto falou. Acho que o Vitor vai aprofundar um pouco mais isso, né? Acho que tem razões, inclusive, de ordem prática, pragmática, porque estudar a economia brasileira, mas vou detalhar um pouquinho mais. Acho que em algum outro momento que eu estive em algum outro evento, não era da ANGE, tinha uma pergunta se existe uma explicação, uma narrativa universal, tal. Evidentemente que não, mas eu coloquei aqui, deixei essa parte, eu aproveitei. E principalmente a questão principal da minha apresentação é como organizar o conteúdo e a exposição, tanto do ponto de vista do recorte temático, em que nível descer, que tipo você vai fazer um curso organizado pela política macro, pelos governos, sei lá, pela conjuntura mundial, pode ser, tal. Eu tenho uma opção aqui. Isso organiza uma determinada periodização, que vai além de brasileira, passa por FEB, na linha aqui que o Adalto colocou, e um pouco de compartilhar opções, dilemas sobre como escolher leituras, exposição, e como dar conta de algo que eu acho bastante importante também, é um desafio também, dar conta de diversidade de visões. Evidentemente que a gente sempre fala isso para os estudantes, né? Vocês escolheram uma área do conhecimento que não tem certo e errado, né? Sobre o mesmo fenômeno, ainda mais em economia brasileira, certamente tem várias visões. E cada curso, até a própria forma de organizar, carrega uma determinada visão do que é o objeto, né? Então, não tem nada de neutro aqui, mas é interessante que não fique restrito ao mesmo conjunto de autores. E aí termino com o exemplo de como está organizado o curso de Economia Brasileira Contemporânea 2 no Instituto, que é a disciplina a qual eu tenho sido responsável na graduação. Bom, aqui, por que estudar Economia Brasileira? Nem que seja do ponto de vista pragmático, a gente pode chamar a atenção para a obrigatoriedade, né, da disciplina. Eu não sei aí, talvez vocês saibam muito melhor do que eu, se é obrigatório ter X disciplinas na cadeia, ou se tem que ter, eu não sei exatamente, mas é obrigatório. Tenho certeza absoluta, até pelas opções que fazem na seleção para pós-graduação, que em alguns lugares, se pudesse, não teria esta disciplina. Eu sei que é obrigatório, mas aquela história de que a prova de economia brasileira da ANPEC tem lugar que tem lugar que não, nem corrige, tem lugar que dá um peso muito pequeno, tal. Eu acho que isso já é revelador da importância que se dá. Mas assim, seja pelas diretrizes curriculares, seja pela cobrança ou pela presença desse conteúdo no exame da ANPEC, no exame do ENAD, que eu também não sei como é que está, faz tempo que não tem de economia, né? Não sei como é que está, mas não é todo ano que tem ENAD de economia. Cada 3 anos? Nesses exames, nesses parâmetros, sempre estão presentes as exigências em relação à FEB, Economia Brasileira Contemporânea. Também isso é uma coisa que a gente até estava discutindo ontem à noite, e é muito comum, já desde muito tempo, mas talvez tenha crescido a ideia de que os alunos se incomodam particularmente no começo do curso com um grau de abstração muito grande, né? Um grau de alheamento à realidade, é muito abstrata a teoria, etc. Esta é uma disciplina, e ela tem que estar no final mesmo do curso, porque ela, de fato, é uma aplicação. A disciplina não é uma economia aplicada, mas ela mobiliza conceitos, recursos que eles aprenderam ao longo da formação. Então, na verdade, é uma das disciplinas, eu pelo menos lembro da minha experiência de estudante de graduação, de que as coisas... Essas são disciplinas para ligar várias das pontas que vão sendo abertas e aprofundadas nos cursos anteriores. E aqui, esse é um pouco marca do tempo, né? É um curso de formação, né? Eu costumo dizer na primeira aula do curso, vocês, feliz ou infelizmente, estão aqui estudando economia
no Brasil em tal época da história. Então isso faz toda a diferença, né? Vocês, mesmo que não sejam brasileiros, escolheram, ou por alguma razão estão estudando aqui. Então esse é um curso que tem que ter características. Então a formação de um economista no Brasil passa por um curso bom, forte, aprofundado. E a ideia de combate ao autismo, que alguns anos atrás, né, teve um movimento de contra o autismo, esse é um grande exemplo de que você pode combater isso. Em algum grau de abstração é necessário, mas aqui vai. Bom, e particularmente, uma coisa muito pessoal, eu fico muito impressionado com gerações de economistas que acabam assumindo posições, às vezes que não são economistas de formação, fizeram só pós em economia, ou até, sei lá, e que seja no debate conjuntural, ou seja na própria política econômica, apresentam soluções e dilemas absolutamente inovadores. Olha, temos uma questão que nunca vivemos, etc. Um cursinho mais ou menos de economia brasileira na graduação daria conta de que, na verdade, os dilemas não são tão inéditos assim, eles se recolocam, né? A recorrência de questões, desde as mais gerais às mais específicas, né? Eu particularmente vejo isso num assunto que eu gosto muito, que é o debate sobre inflação, né? Que ao longo das últimas décadas no Brasil, ao mesmo tempo que a inflação caiu, isso é bom, o debate é muito pobre, né? Muito pobre, assim, do ponto de vista teórico, né? Estudar os anos 80 do ponto de vista da inflação é muito rico, porque tem uma diversidade de opiniões, espaço. A Argentina tem um bom debate sobre inflação atualmente, né? Aliás, sempre tem, porque esse é um problema que lá... Mas é muito mais interessante do ponto de vista acadêmico. Mas, às vezes, as discussões de inflação são tão simples como se fosse inédito. Então, formar economistas com bagagem histórica para não repetir erros ou para não achar que é muita novidade, algo que de tempos em tempos se recoloca, também é um bom exemplo. Bom, sobre explicação teórica universal, evidentemente que não existe uma única explicação, não existe uma única visão, aliás, nem teórica nem aplicada. E aqui é interessante que é uma disciplina, apesar de ser obrigatória, acho que o modo de organizá-la tem uma certa liberdade. E essa forma de organizar a exposição, a importância que se dá, ela revela bastante o curso, a escola, etc. Certamente cursos de economia brasileira obrigatórios serão bem diferentes de acordo com o lugar. É um dos lugares em que a graduação se diferencia. A maior diferenciação entre as escolas se dá mais na pós, é natural que seja assim, né? O curso de macro é muito diferente, na Unicamp, na UFRJ, em outro lugar. O curso de micro, certo, Paulo? Mas na graduação você tem uma certa conteúdo obrigatório. Aqui acho que é obrigatório, mas pode haver bastante variedade. E uma coisa meio retórica também, o desafio pelo menos eu acho relevante, e além de uma enumeração de uma organização de fatos, ou períodos ou personagens, né? Você tem que ter algum tipo de eixo, o que se relaciona com o ponto principal aqui da minha apresentação, que são os 3 parâmetros tratados a seguir. Como organizar do ponto de vista de temas, de abordagens e que nível de detalhe se desce, a divisão temporal que decorre dessas opções e como dar conta do material, né, e das visões. Bom, aqui é a repetição do pouco que eu falei ontem, né? Aliás, isso vem primeiro do que eu falei ontem, né? Para analisar as possibilidades e desafios do governo Lula 3, eu prefiro olhar dessa perspectiva de uma divisão, de uma clivagem entre 2 dimensões bem diferentes da política econômica, que é uma dimensão mais ampla, mais alta, digamos assim, mais estrutural, que na falta de nome melhor você poderia chamar de estratégia de desenvolvimento, que diz respeito a essas opções mais permanentes, mais estruturais, que não mudam de uma semana para outra, de um trimestre para outro. Qual é a concepção acerca do papel do Estado, se tem ou não tem, e qual a importância que se dá para as empresas estatais, diretrizes e escolhas relativas à política industrial, de inovação, política de educação, parâmetros, participação do Estado e do mercado. Na verdade, a questão do Estado versus mercado é o grande definidor aqui, né, digamos, né? Forma de inserção externa, financiamento, bancos públicos, inserção externa não está aqui. E num outro nível, mais oscilante, mais conjuntural, e às vezes um pouco contraditório, com o sentido mais geral do período, a política macro. E eu trouxe ontem, não trouxe hoje aqui também, a provocação, que é uma provocação da Conceição, tentando dar conta de uma conjuntura ali no início do governo Lula, dizendo que política macroeconômica não tem esquerda ou direita, tem o que é preciso fazer às vezes. Às vezes há a exigência, muito comum na história do Brasil, a exigência do balanço de pagamentos, mas tem outras
tem outras crises, né? Uma crise inflacionária, uma crise fiscal ou não, às vezes impõe uma determinada diretriz de política macromonetária, fiscal e cambial. Mas basicamente para dizer o seguinte, olhar o movimento do dia a dia, da taxa de juros, ou do tamanho do superávit primário, ou se a taxa de câmbio é mais ou menos flutuante, está desvalorizando ou desvalorizando, organizar as coisas por aí ou tentar seguir por aqui, eu acho que conta uma parte pequena da história, ou pelo menos conta uma parte que é muito localizada e pelo menos eu tenho dificuldade de organizar, por exemplo, qual é a política cambial predominante no Brasil, né? Mini desvalorizações desde 1970 e pouco até o Plano Real, mini desvalorizações. Tem tanta coisa que muda ao longo desse período que eu prefiro organizar o curso pela dimensão de cima, não exatamente pela dimensão da política macro, né? Aqui, repetição também do slide de ontem, é na interação entre as duas dimensões que se pode melhor definir um governo ou um período, mais período do que governo, né? Mas a dimensão estrutural é mais importante. Eu considero que ela permite dar esse eixo para a organização de um curso e que é a base para a periodização, a base principal para a periodização, né? Inclusive, para tentar entender o que do ponto de vista acadêmico e didático é interessante, para além do espanto, do estranhamento e das reações que causa, alguns momentos da história do Brasil em que pareceu haver um curto-circuito, haver o que eu chamei ontem de sinais trocados. Está escrito aqui, sinais trocados. Entre um governo que claramente na dimensão estrutural tem um rumo e na dimensão macroeconômica tem algo que parece contraditório, né? Isso é mais comum na política fiscal, né? Por exemplo, só para não dar um exemplo sempre do mesmo lado, o governo Temer e Bolsonaro, que do ponto de vista de política fiscal, o Paulo Guedes é o maior gastador da história do Brasil, o maior déficit público da história do Brasil, mas muito de longe foi no Paulo Guedes, o que provavelmente o deixa um tanto quanto envergonhado. Mas o governo não tem esse sentido. Alguém vai chamar o governo Bolsonaro de um governo keynesiano, tal, que defende o gasto público como indutor do crescimento? Não. É com digamos assim, ia falar que é conjuntura, não, é contingência. Aliás, no caso, duas, como está discutido no texto que eu comentei ontem também do Vitor, sobre o governo Bolsonaro, que eu acho que é uma forma, está bem coerente com isso aqui de organizar. Ele é neoliberal do ponto de vista estrutural radical, né? O sentido é até meio caricato do ponto de vista liberal, mas do ponto de vista do exercício prático da política macro, ele teve que ser, primeiro por conta da pandemia, que resistiu muito, né? A minha aula sobre pandemia começa com aquele slide, aquela manchete do Paulo Guedes. Com 5 bilhões de reais a gente resolve essa questão do vírus, né? Daí, no fim, foi 800 bilhões de reais, tudo que gastou, né? Então não é por convicção, é por obrigação. O Congresso pressionou a sociedade. Mas, de outro lado, tem vários outros exemplos, né? O plano trienal é um grande exemplo, né? Que é uma política macro bastante ortodoxa, conduzida pelo Celso Furtado, ou formulada pelo Celso Furtado. E por aí vai, tem vários aspectos assim. Então, acho que esta forma de organização permite explorar com alguma, para além dos fatos anedóticos, né? Para além da descrição anedótica, tentar dar algum sentido para esses episódios que frequentemente acontecem em economia, feliz ou infelizmente é assim, né? E nesse sentido, então, o bloco é estratégia, modelo de desenvolvimento, que é uma palavra que pode caber tudo, depois eu dou um exemplo mais concreto, mas particularmente em Brasileira 2, a gente tenta, dentro de cada bloco, já adianto e tem aqui o programa, o bloco é anos 80, anos 90, confunde um pouco com as décadas, mas isso é uma coincidência, né? Anos 80 não tem estratégia, né? É o fim de uma estratégia sem colocar algo consistente no lugar. Anos 90 tem outra estratégia, liberal, liberalizante. Anos 2000 tem uma tentativa, que aí quanto mais perto da gente chega vai ficando mais difícil de afirmar categoricamente, mas anos 2000, alguém vai falar que é a partir de 2003, outros vão falar, não, é só 2005, outros, não, só 2006, tal, mas não importa. As fronteiras também não são nítidas. Mas de uma tentativa de mudar esse plano estrutural. Se ela é incompleta, se ela é gradual demais, etc., é parte da mudança. Mas pela política macro você não explica o que o Lula 1, principalmente, é diferente do Fernando Henrique 2. Pelo contrário, né? Ali tem uma continuidade brutal. O que tem de descontinuidade não aparece da noite para o dia, vai aos poucos sendo construído, etc. Mas dentro de cada um desses blocos, na medida do possível, a gente tenta organizar também aulas
sobre subtemas, como estão configuradas as políticas, os resultados, as ideias relativas, pelo menos, a esses parâmetros aqui. Nem sempre está certo, né? Economia internacional e setor externo, estrutura produtiva, indústria, comportamento microeconômico das empresas, etc. Papel do Estado e política fiscal, inflação e política monetária cambial e, por fim, quando dá tempo também, mercado de trabalho e desigualdade. Então, você tem um primeiro recorte que é temporal e estratégia de desenvolvimento e um recorte, então as aulas mais ou menos se repetem. Tem uma aula sobre estrutura produtiva, acho que é o exemplo que eu trouxe aqui, nos anos 90, as ideias, os problemas, os resultados, e tem outra nos anos 2000. Tem várias coisas que se repetem, os posicionamentos, etc., mas isso é interessante. E o primeiro item, outra coisa para a gente discutir aqui, é relativo à economia internacional e setor externo, uma outra clivagem, uma outra questão fundamental na história das interpretações sobre a economia brasileira, que são os determinantes. A economia brasileira é uma economia simplesmente reflexa, né? É uma questão que divide as interpretações há muito tempo. É totalmente reflexa. Os determinantes internos são mais importantes ou menos importantes que os externos. Dá para explicar o Brasil só olhando para o que acontece aqui? Ou você consegue explicar o Brasil só olhando para o que acontece no mundo, né? Em que ponto você coloca? E aqui a relação com as disciplinas de economia internacional, né? Saindo um pouco do nosso tema. Quantas disciplinas tem? Eu sei que são obrigatórias, mas é duas, uma mais de modelos de comércio e teorias de comércio internacional e outra mais de história. A gente tem atualmente duas, certo, Paulo? No nosso curso Economia Internacional. Não, são três. Três, uma mais dessa tradicional e tem duas com conteúdo histórico. Uma época que eu dava aula de economia internacional, tinha 4, reduziu, mas tinha uma quarta internacional que também tinha um conteúdo muito contemporâneo. Mas essa é uma questão. Em que lugar do curso ficam? Elas são em paralelo, porque às vezes o cara estudou internacional lá. Essa é uma questão interessante. Bom, então daí aqui é a periodização. 3 níveis da divisão da cadeia de disciplinas, entre FEB e Economia Brasileira Contemporânea, entre Brasileira 1 e Brasileira 2 e dentro dessas disciplinas. Bom, para a primeira, entre FEB e Economia Brasileira, eu não imagino que deva ser assim em quase todos os lugares, mas aqui tem uma justificativa, pelo menos no nosso caso, que a gente chama de campineira, né? Por conta da interpretação da escola, da chamada Escola de Campinas, da escola do capitalismo tardio, etc. A partir do plano de metas, a partir do JK, não se trata mais de formar uma economia brasileira, já é capitalismo. É um capitalismo muito peculiar, cheio de problemas, mas a acumulação de capital estaria autodeterminada. Os determinantes principais da acumulação de capital são domésticos, a decisão de investimento, então você tem que mudar o tipo de análise. Não é mais formação, né? Para segundo recorte, entre Brasileira 1 e Brasileira 2, a opção, eu diria que é mais pragmática. E conforme vai passando o tempo, mais o conteúdo acumula no final, você tem que espremer mais. Mas isso é inevitável, né? O tempo passa. Eu, quando tive essa disciplina, umas 3 décadas atrás, já era um pouco essa divisão, ou seja, tem décadas que você tem que dar conta depois. Mas aqui o recorte é bem no meio da crise do nacional desenvolvimentismo, né? Digamos assim, Brasileira 1, pega ali do Vargas, do JK e estuda o aprofundamento da industrialização. Brasileira 2 é a partir do final dos anos 80, né? Já é a coisa mais liberalizante. Aqui está um pouco a divisão, né, pelas estratégias de desenvolvimento. Brasileira 1, plano de metas, crise do início dos anos 60 e reformas do início da ditadura, milagre segundo o PND. Brasileira 2, no meio. Na verdade, o conteúdo de crise dos anos 80 já começa a ser dado em Brasileira 1. E eu pelo menos, gosto de dar uma retomada. E é porque eu gosto muito desse período, mas tudo bem. Rumo liberalizante nos anos 90, uma nova estratégia e dúvidas, né? Muito recente ainda. Tal. Tentativa, ensaio de uma possível nova estratégia nos anos 2000. E desaceleração, crise e rupturas é a questão mais recente, né? Opa, aqui repetiu, né? Ué, eu estou voltando, peraí, eu estava apertando o botão errado, melhor por aqui. Essa é mais ou menos a forma como a gente organiza, acho que tem outras possibilidades, né? Mas como dar conta nesta organização da diversidade de visões e que tipo de material utilizar, né? A gente tem utilizado aqui um pouco de experiência, inclusive diante da constatação não muito feliz de que os estudantes leem muito menos hoje em dia, não dá para você passar 5 textos para uma aula, etc, etc.
Primeiro, né, o que tá dito ali mais para frente. A gente não tem sido usado nesta disciplina, ao contrário de outras, manuais ou livros didáticos, um só que você acompanha, cada aula um capítulo, ou cada bloco de aulas um capítulo, etc. Acho que isso tem vantagens e desvantagens, né? A ideia de ter um roteiro, talvez até uma das influências para não se utilizar é porque havia uma certa insatisfação com os livros disponíveis. Tem alguns, né? Alguns. Não que eles sejam mais ou menos, digamos assim. Tem o clássico, que é a Ordem do Progresso, que era a leitura obrigatória da ANPEC, que tinha, digamos assim, discordâncias de enfoque, de abordagem mais geral. Agora tem o organizado pelo Vitor e pelo Fernando, que é outra coisa, muito mais interessante. E sempre teve outros. A Rosa Maria Marques tem um, né? Tem o Rudinei, que tem vários livros didáticos, tal, que eu gosto mais do conteúdo, mas eu acho que eles são ótimos para, pelo menos esses mais simples que eu falei, tanto da Rosa quanto do Rudinei, para curso de economia brasileira para não economistas, né? A ideia de um curso de brasileira que está no final do curso, com pessoas já dotadas de ferramentas macro, microeconômicas de economia internacional, enseja a leitura de textos originais, digamos assim. E eu particularmente acho que tem texto que tem que ser lido, né? Alguns, nos anos 70, nos anos 90, nos anos 2000. Para dar um exemplo aqui que eu acho, não necessariamente que eu goste do texto, mas acho que é um documento importante. Tem um texto do Gustavo Franco, de 96, A Inserção Externa e Desenvolvimento. Esse tem que ler. Tem que ler porque ele é muito claro, muito eloquente. É um documento importante. E que um resuminho dele em um pedaço de um livro, eu acho um pouco insatisfeito, mas talvez isso seja uma questão em aberto, talvez a gente tenha mesmo que migrar diante desta, porque às vezes você fala para o aluno ler, ele lê um resumo que um outro colega fez e tal, e reproduz ali, a gente olha nas provas, peraí, mas de onde ele tirou isso? Não está no livro, não está no que o professor falou, a interpretação de um colega, porque é o caderno que circula mais, etc. Esse é um dilema, né? E aí, nesse sentido, colocando bibliografia, digamos assim, original, acho que dá para contemplar mais distintas visões. Mas mesmo assim, diante da dificuldade, eu procuro privilegiar alguns textos que são obrigatórios, que tenta dar uma revisão teórica, que contemple os diferentes. É o que o bom livro didático tenta fazer, né? Referenciando, etc. Né? E eu vou dar alguns exemplos disso. Às vezes sim, às vezes não. Seminários permitem um tema. Tinha lá um seminário que eu gostava muito de fazer, não faço mais, depois da pandemia não fiz mais, mas que era sobre o momento pós-plano real, interpretações distintas. Aí tinha um texto do Paulo Nogueira Batista Júnior e outro do Edmar Baixa, mais ou menos da mesma época. Não é a implementação do plano real, é aquilo que deu certo, mas começa a dar errado, etc. São visões diametralmente opostas e são bastante ricos os debates sobre o que está dando, quais são as razões, os problemas, etc. Aqui é uma coisa mais detalhada, não sei se está dando para ver se está muito pequeno, de como está dividido o curso de economia brasileira, né? Crise da dívida e o rumo perdido, né? Aqui não tem estratégia. Aí, a discussão da crise da dívida em 4 dimensões. A própria dimensão de balanço de pagamentos, a questão do ajuste privado e do limite externo ao crescimento, a questão da crise fiscal e financeira e, por fim, a questão da inflação, né? Encadeado. Depois, reformas liberalizantes como estratégia de desenvolvimento. Também começa do setor externo, do balanço de pagamentos, da mudança fundamental, que é a volta dos fluxos de capital, a questão da abertura, e aí que entra o texto do Gustavo Franco, abertura comercial, globalização produtiva, o plano real, enquanto síntese tanto do ponto de vista da política fiscal, quanto política monetária e cambial. Por fim, novo modelo de desenvolvimento, dúvida. Também a mudança fundamental no cenário externo, depois a discussão do papel do Estado, uma tentativa de recolocação do Estado, a discussão produtiva e da desindustrialização e uma novidade histórica, que às vezes dá tempo de colocar Aliás, tem uma aula sobre questão distributiva nos 90 e particularmente mercado de trabalho nos 90 e tem outra aqui. E por fim, a tentativa de organizar, como é muito recente, não dá. Aí é meio temporal o último bloco, né? Diferentes leituras sobre desaceleração e crise, governo Temer e Bolsonaro e uma aula sobre a pandemia. Este ano vai ter alguma aula com alguma consideração mais ou menos na linha do que eu falei ontem sobre o governo Lula. E aqui é a divisão por aulas também, aqui é uma certa obsessão e com data, né? Nunca cumpre isso aqui, tá? Mas é um roteiro, é bom para saber se a gente está atrasado ou não. E está muito pequenininho.
Aliás, esse semestre aqui o calendário já foi para o espaço porque tem greve de aluno, tá? Não sei lá como vai fazer. Mas é um pouco assim uma aula sobre cada um dos temas, né? E aqui para terminar, uns exemplos de tipo de escolha de leituras, né? Uma aula 4, diferentes interpretações sobre o processo inflacionário. No caso ideal, as pessoas iam ler lá o texto do Pércio Arida e do André Lara Rezende, iam ler uma interpretação mais convencional, iam ler o texto da Conceição e do Beluso, de 86, que é um texto dificílimo, mas tem ali umas sementes de uma outra interpretação, etc. Mas daí o que eu prefiro? Ó, leia esse aqui que ele faz um bom resumo, que é o texto da Leda, Leda, Paulani e Messenberg, chamado Heterodoxo e o Pós-Moderno. A gente vai achando uns desses, o capítulo resume muito bem com rigor, né? Do ponto de vista aqui no Abertura Comercial e Estruturação Produtiva, pela importância histórica dos textos, eu dou o texto do Gustavo Franco Brasileiro e Barros e Goldenstein também, que é um texto publicado no jornal. É simples esse, né? É um texto de jornal. E a história lá do processo gradual, do Ferreiro Rocher, que vai dar certo, o exemplo do Ferreiro Rocher e tal, é importante aqui esse texto. E aí, para dar um exemplo, outro, o mesmo debate nos anos 2000, a questão da desindustrialização. Tem uma literatura enorme, muito variada, muito interessante, tal, e eu uso aqui, até porque o Rodrigo está aqui, só para fazer uma homenagem, é um texto bom de uma tentativa de síntese desse debate, a partir da dissertação de mestrado do Rodrigo, é um artigo, né, que aliás foi só na cabeça, não foi publicado esse, né, assim, em revista, mas o debate sobre a mudança estrutural na economia brasileira dos 2000. Aquele aluno, particularmente aqui, fim de curso, monografia, até para levantar um pouco temas, né, ele tem ali colocado os textos principais. Nem sei mais se são esses os textos mais importantes sobre a desindustrialização, mas é um dilema de você comentar e querer que os alunos tenham contato com as obras importantes, que eles não foram feitos para ensinar, né, o Gustavo Franco estava querendo ensinar, talvez, o governo, que, sei lá, abrir é bom, porque aumenta a produtividade, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, tentar simplificar um pouco, né, como leitura obrigatória. Então, são essas as minhas considerações. Acho que eu falei um pouquinho demais, mas é isso. Obrigado. Eu agradeço ao professor André, se ateve ao tempo e efetivamente apresentou aí uma proposta, ou pelo menos como ele conduz a disciplina. Passo imediatamente aqui para o Vitor, para dar a experiência da Federal. Obrigado, Adalto. Vou fazer uma saudação aqui, bom dia a todas e todos. A saudação aqui à mesa, Adalto, o André. Um agradecimento à Ange, né, que me faz esse convite para vir debater o ensino de economia brasileira nos cursos de graduação em economia, ou melhor, em graduação em ciências econômicas. Eu venho aqui com muita alegria fazer esse debate com vocês. Só que eu quero fazer aqui eu acho que é necessário fazer uma defesa do estudo da história econômica na formação do economista. Tá? Eu quero fazer aqui essa defesa porque, bom, a gente tem aí diversas experiências de reformas curriculares que a gente vem acompanhando, e eu acho que cabe aqui a gente fazer essa defesa do estudo da história econômica na formação do economista, porque o ensino da economia brasileira está colocado ali, né, dentro de um vetor das disciplinas de formação da história econômica. Não é? Às vezes o estudante não consegue, às vezes, não ter talvez a maturidade de perceber a importância desse ciclo formativo. Não é? E tem muito economista formado que também não reconhece essa importância. Então, eu preciso fazer aqui essa defesa do estudo da história econômica na formação do economista. Não é um estudo da história econômica em razão, digamos, de uma mera curiosidade. Por que a gente estuda a história econômica? Seria apenas uma mera curiosidade pueril, digamos? Não, não é por isso. A gente estuda a história econômica por uma curiosidade científica. Né? A gente faz perguntas, a gente quer compreender uma realidade e a gente recorre ao passado, a gente revisita o passado para tentar compreender essa realidade e responder às perguntas que a gente elabora, as perguntas que a gente pretende responder. E a gente não busca essas respostas apenas pela descrição do passado.
A gente revisita o passado e a gente precisa interpretá-lo à luz da teoria econômica. A gente precisa de algum modelo teórico para a gente buscar as respostas que a gente recorre aos episódios históricos para responder, né? É claro que o historiador econômico precisa ser rigoroso na descrição dos fatos, né? Então, tem que ter precisão, né, ao revisitar o passado, cuidado, precisão. Mas a história não existe por si. É a teoria que vai dar os elementos que nos permitirão explicar as relações de causa e efeito nos fenômenos observados, né? E isso, quer dizer, ao revisitar a história e reinterpretar à luz de alguma teoria, a gente volta à teoria, né? A história econômica nos permite voltar à teoria, identificar eventuais falhas que vão requerer atualização da teoria, vão requerer novas hipóteses, vão requerer adicionar novas variáveis aos modelos teóricos, vão confirmar teorias, talvez refutar outras, embora refutar em ciências sociais a gente precisa ter sempre um cuidado muito grande quando a gente fala em refutar, né? Dentro das ciências sociais, confirmar ou refutar é sempre algo que a gente precisa, é sempre algo muito delicado, a gente precisa ser sempre muito cuidadoso, né? Mas a gente recorre então à história econômica para a gente confirmar as hipóteses teóricas, voltar à teoria, refazê-la, adicionar, porque a teoria não está pronta e acabada, a teoria não flutua no espaço, não flutua. A teoria depende da confirmação. O economista, o pesquisador em ciências sociais precisa ir aos fatos, e a gente precisa ir à história para a gente conseguir confirmar as teorias, refazer as teorias, atualizar as teorias, porque do contrário não faria sentido ter pesquisa teórica. Se a teoria está pronta e acabada, a gente apenas aplica e não há mais contribuições teóricas, não é? E aí eu vou citar um economista e historiador econômico muito importante, ex-professor da Unicamp, Tamás Ismerexani, eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele de forma correta, a quem eu homenageio aqui, foi um dos fundadores da ABPHE, Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. Ele tem um artigo de 1992 chamado História Econômica, Teoria Econômica e Economia Aplicada, publicado na Revista de Economia Política, em 1992. O Tamás diz o seguinte: as teorias científicas têm um caráter provisório e condicional, estando em virtude disso sujeitas a constantes revisões e reformulações, que em última análise resultam no progresso da ciência. Novas observações da realidade podem invalidar teorias estabelecidas, da mesma forma que novas teorias podem vir a contestar a validade de observações anteriormente efetuadas. Ou seja, a gente também volta à história econômica porque as novas teorias também permitem que se lance um novo olhar sobre os eventos históricos aos quais a gente precisa voltar, né? Quer dizer, então é uma relação bionívoca e faz parte da ciência econômica, né? A ciência econômica, aqui também, novamente, me apoiando no Tamás, ela é formada por um tripé composto, né, pela teoria, a aplicação da teoria e a história. Eu vou continuar aqui homenageando o Tamás, mas não é uma homenagem, quer dizer, é uma homenagem, eu o homenageio porque acho que ele tem uma contribuição útil para essa mesa. Ele diz: os fatos e os fenômenos não possuem luz própria, sempre são e precisam ser iluminados por alguma teoria. É o Tamás quem nos ensina que a ciência econômica possui 3 pilares: a teoria, a economia aplicada e a história econômica. Um pilar ou 2 desses pilares não
não vivem sozinhos, não resistem sozinhos. Os 3 pilares se alimentam. Então, a história econômica é necessária para a formação do economista. O economista que não tem formação na história econômica vai ser um economista capenga. Ele vai ficar se apoiando em 2 pilares e vai ficar faltando um ali e ele vai escorregar. Assim como também precisa ter a teoria, tem que ter uma boa formação teórica, tem que ter uma boa formação também da aplicação. Tá? O Tamás, citando Oscar Lange, ele diz, né, a economia é a ciência social que estuda as relações de produção e distribuição. A história econômica consiste, então, em uma disciplina fundamental porque estuda tais relações ao longo do tempo. E é necessário aqui transbordar do campo da ciência econômica pura, se é que é possível pensar numa ciência econômica pura. Né? Na verdade, a interdisciplinaridade na formação do economista é necessária. A gente precisa buscar se apoiar na sociologia, na política, na antropologia, na psicologia social. Né? Quer dizer, a formação ampla de um economista, porque requer a teoria, a economia aplicada e a história econômica, requer esta interdisciplinaridade. Tá? Em suma, a profissão do economista não pode prescindir da história econômica. Tá? A gente precisa recorrer à história econômica, a gente precisa revisitar o passado para explicar o presente. A história econômica que vai nos ajudar a compreender quem somos, o que somos, por que somos. Tá? E, como eu disse, a gente não revisita por pura curiosidade. A gente procura revisitar porque nós queremos nos compreender. Né? E queremos realimentar a teoria econômica também a partir das nossas observações. Né? Então, a defesa do ensino da economia brasileira nos cursos de graduação em Ciências Econômicas, para mim, ela se explica no plano mais geral da defesa da história econômica na formação do economista. Então, ele também precisa compreender a formação econômica do Brasil, ou a história econômica do Brasil, no seu ciclo formativo. Tá? Ainda que não necessariamente na sua atuação profissional, pode ser, é claro, ele não vai se tornar um historiador econômico, claro que não, assim como ele também não vai se tornar um teórico, mas ele precisa, na sua formação, ter essa compreensão ampla de como nós chegamos até aqui, e perceber que existem problemas que são recorrentes, tá? na nossa vida econômica. Né? Então, eu acho que eu recorro aqui a uma trivialidade, ou um automatismo decorrente dessa defesa da história econômica, para defender o estudo da história econômica brasileira no ciclo formativo do estudante de economia. Né? Enfim. Aí, dito isso, feita essa defesa do ensino da história econômica e da história econômica brasileira, quais são os desafios ao ensino da economia brasileira nos cursos de graduação? Eu vou ter mais perguntas do que respostas. Tá? Talvez eu consiga compreender, ajudar um pouco em algumas respostas, mas eu trago aqui muito mais perguntas e desafios, porque aí a gente pensa junto, né? Cada um volta lá para o seu curso de graduação em economia e repensa seus currículos, a gente vai avaliando isso. Né? Isso é um processo. O primeiro desafio, a meu juízo, está no horizonte temporal. Né? E no seu alargamento ao longo dos anos. Eu estava vendo aqui a apresentação. A vantagem de falar depois... o privilégio de falar depois existe, né? Porque eu fiquei pensando, eu não consigo chegar nem no governo Dilma no curso de economia brasileira. Eu acho que isso é grave na formação do estudante. Porque a gente já está em 2023. A gente está falando de um governo que já acabou há 8 anos. Entendeu? Mas eu não consigo chegar no governo Dilma, eu consigo chegar no segundo governo Lula. Né? E aí hoje a gente já terminou o governo Bolsonaro. A gente já tem que ensinar o governo Bolsonaro. Daqui a 5 anos, a gente já vai ter que ensinar, nos cursos de graduação, Lula 3. Então,
esse horizonte que vai se alargando ao longo do tempo nos coloca um desafio, né? Ir até o presente, sacrificando o passado. Como é que a gente resolve isso? Né? E em sacrificando o passado, qual passado? Onde a gente demarca, onde começa uma parte do ciclo formativo, vamos supor, são, no caso de vocês são 3. Vocês não segure o queixo para vocês não e se apoia bem para vocês não caírem para trás. Lá na UF em Niterói são 2. A reforma curricular de 2005 colocou 2 disciplinas de História Econômica Brasileira. A gente tem FEB, que vai desde Colônia até JK, aí nós somos campineiros, porque a gente fez esse recorte, mas os professores de FEB, todo ano, o Hugo é professor de FEB, imagino que deve ser dificílimo você conseguir ir da Colônia até JK. E aí, o professor de Brasileira, eu que dou Economia Brasileira, eu tenho que ir de JK até Dilma. Né? E aí, agora a gente fez um ajuste curricular, a gente reintroduziu uma 3ª disciplina de Economia Brasileira, e nós vamos ter FEB, Economia Brasileira 1 e Economia Brasileira 2. Mas ainda assim é muito desafiador para quem vai da FEB. Não vai até JK, agora vai só até a crise de 29, mas ainda assim é muito desafiador. E, enfim, a gente tem esse problema aqui do horizonte temporal. Outro desafio, onde posicionar o curso os cursos de FEB e Economia Brasileira. A gente tem posicionado, num momento ali da grade, em que o estudante já cursou pelo menos 3 cadeiras de macro. Segura de novo, não cai para trás não. Nós não temos Economia Internacional entre as disciplinas obrigatórias lá na UF. Daqui a pouco eu estou falando tanta coisa, daqui a pouco eu não estou fazendo propaganda contrária da UF. Eu estou reclamando, sim, do nosso currículo. A informação é pública, vocês podem baixar lá, vocês vão ver. Não tem Economia Internacional obrigatória no nosso currículo, é optativa. Nós fomos os pioneiros nesse currículo que dá um monte de optativa para o estudante. Nós fomos os pioneiros. Agora, se esse pioneirismo foi bom ou não, eu acho que não. Eu acho que não foi bom, não. Tá? Mas a gente posiciona, então, os cursos de FEB e Economia Brasileira depois dos estudantes terem feito pelo menos macro 3, porque aí é o uso desse instrumental. Tem um 3º desafio aqui, eu vou inverter aqui a minha ordem de exposição. Né? A gente tem dificuldade, eu tenho dificuldade de discutir os clássicos, porque se eu só tenho 2 disciplinas, eu tenho que ir de JK até Dilma, eu tenho dificuldade de colocar os clássicos. Porque, na verdade, é um debate da história do pensamento econômico brasileiro. Além de ter que discutir a política econômica propriamente dita e o balanço dos seus resultados, quando a gente vai aos clássicos, os clássicos também têm seus problemas. Claro que tem seus problemas, todo mundo. Se o que a gente escreve aqui em 2023 tem seus problemas e eles serão detectados pelos nossos pares, o que foi escrito na década de 70 também tem seus problemas teóricos, a gente tem que explicar isso. Quer dizer, trabalhar os clássicos para estudantes de graduação é sempre muito difícil por causa disso. Eu não consigo. Talvez uma sugestão seja uma HPE brasileira como disciplina obrigatória. Talvez seja um movimento importante. Os cursos de graduação introduzirem uma disciplina de HPE brasileira. Porque realmente eu tive o privilégio de, na minha graduação, ler os clássicos, mas os meus alunos eu os sonego esse privilégio, porque eu não conseguirei tempo para fazê-los ler os clássicos. Mas eu admito que eles têm um problema formativo. Eles podem se formar sem ler Maria da Conceição Tavares, sem ler Carlos Lessa, e isso, em alguma medida, acaba tendo que sacrificar debates importantes da história do pensamento econômico brasileiro. A discussão sobre o esgotamento da industrialização por substituição de importações, o debate sobre distribuição de renda na década de 70, a natureza da crise da dívida externa, o próprio debate sobre inflação e tantos outros. Tá? Para finalizar, eu acho que tem um 3º desafio, que é a escolha da bibliografia. Isso é sempre um desafio. Dar um curso com uma bibliografia mais superficial e, por outro lado, facilita a leitura dos estudantes que pouco leem, ou a gente
adota bibliografias um pouco mais robustas, né? Eu faço sempre essa segunda opção. Eu sempre prefiro dar textos mais densos para os estudantes do que oferecer uma formação que seria, digamos, um pouco mais leve, né? Eu acho que os estudantes precisam se confrontar com leituras mais densas em história econômica, né? Tem, em particular, um desafio que não é de todos os professores de economia brasileira, mas eu acho que é um desafio dos professores de economia brasileira que reivindicam alguma filiação teórica a alguma das heterodoxias, que é a seguinte, né? No Brasil, a tradição ortodoxa no Brasil, organizada em torno da PUC do Rio de Janeiro, foi muito bem sucedida e organizada politicamente, militantemente, porque eu não faço essa distinção, eu acho que eu faço uma militância quando eu escrevo, né? Então eu não vejo problema em usar esse termo, mas de uma forma muito organizada. Bom, eles produziram uma obra que interpreta a história econômica do Brasil, um longo período da história econômica do Brasil, de todo o período republicano, pelo seu viés ortodoxo, o livro A Ordem do Progresso, que o André citou. É tudo muito bem acabado ali. Né? As crises são todas causadas pelo populismo, pela irresponsabilidade fiscal, pela leniência da política monetária. O período de prosperidade é sempre precedido de políticas de austeridade, de maior sacrifício. Está tudo ali. Quer dizer, para quem reivindica um referencial ortodoxo, não tem problema nenhum. Mas para quem é heterodoxo, é sempre um incômodo você ter que utilizar esse livro, que é um sucesso retumbante, né? É obrigatório nos cursos, né? Mas, e as alternativas? Foi com esse intuito que a gente organizou, eu e o Fernando, né? O livro, não é a propaganda do livro, eu estou também justificando e explicando o que havia de desafio, né? Conseguir construir de uma forma que aí é propaganda, eu reivindico como densa, né, uma contribuição acadêmica no campo das diferentes heterodoxias, né? Claro que ainda tem muito por vir aí nesse sentido, no livro que a gente organizou, mas eu acho que a gente conseguiu, digamos, oferecer uma alternativa, pelo menos a partir de 1930, para os professores que têm que se manifestam heterodoxos, né? Acho que a gente conseguiu agora, quem sabe, dar alguma alternativa com densidade, né? Bom, eu acho que são esses os desafios dos cursos de... Acho que eu estou fazendo aqui meus 20 minutos. Eu não sei aqui o que eu trago aqui de respostas, né? Eu acho que eu trago muito mais dúvidas. A única certeza que eu trago é o seguinte: o currículo que nós temos em Ciências Econômicas na UF eu não recomendaria. É um currículo com muitas disciplinas optativas no ciclo formativo do estudante. Os estudantes não têm maturidade para fazer escolhas tão precisas no seu ciclo formativo. Tá? Segura de novo. Teoria monetária não é obrigatória, economia monetária não é obrigatória, não dá, né? Então, assim, a duras penas a gente conseguiu colocar essa outra disciplina de economia brasileira, tá claro? Mas, assim, para a gente é muito desafiador isso, né? Então, assim, eu consigo mais dizer para vocês o que não deve fazer num currículo de curso de Ciências Econômicas, tá? Bom, agradeço mais uma vez e vamos aqui para o debate. Obrigado. Bom, eu é que agradeço a contribuição dos dois, muito rica. André esmiuçando o programa e elencando os problemas que ele tem ao desenvolver esse programa. E o Vitor destacando o que a gente até já conversou na ANGE ontem de manhã, a necessidade de fazer uma discussão permanente dos acontecimentos, dos fatos da economia brasileira,
olhando, né, para as luzes da formação econômica do Brasil, olhando para as luzes dadas pelos intérpretes, né, da economia brasileira, e a tua proposta de uma história econômica brasileira. Precisamos pensar nisso, sim. Então, sem delongas, abro para quem quiser fazer alguma questão, que os dois estão aqui justamente para trazer as experiências deles para quem tiver algumas dúvidas. Alguém se habilita? Dá um pulinho aqui na frente, assim você usa o microfone, porque está gravando. Se apresenta. Bom dia, pessoal. Eu sou o Patrick, do Departamento de Economia da PUC São Paulo, e esse semestre eu estou justamente dando Brasileira 2. Né? A gente segue lá na PUC um currículo muito semelhante ao da Unicamp nessa questão, só que lá a 2 é dividida em 2 e 3. Então a 2 vai até primeiro Lula, a gente tenta chegar no segundo governo Lula. E acho que nesse diálogo da apresentação dos professores André e Vitor, me chamou a atenção um texto em algumas comunicações do professor Fernando Novaes, que faz a diferença entre economia retrospectiva e história econômica. E aí, Vitor, quando você começou a falar, me chamou muita atenção esse ponto, né? Porque é um desafio que a gente tem muito grande no ensino de economia brasileira, lidar com essa diferença entre fazer economia retrospectiva, que acho que o livro, por exemplo, citado do Ordem do Progresso faz isso de maneira interessante, que você faz ali gestão de política macroeconômica, né? Você não tem elementos adicionais dentro da discussão. Né? E aquilo que o professor Fernando Novaes reivindica como história econômica, que teria uma outra característica. Como que vocês enxergam isso, né? Esses dilemas que a gente tem no ensino de economia brasileira, entre história econômica e economia retrospectiva? Obrigado. Mais alguém com uma questão neste momento? Qual dos dois? Patrick, você faz uma boa pergunta. E eu vou tentar contribuir com ela por outro caminho, tá? Se a história econômica requer... Para a formação do economista, a gente tem esses... Eu vou defender aqui o Tamás. Para fazer ciência econômica, eu preciso desses 3 pilares, eu preciso da teoria da história econômica, eu preciso da economia aplicada, eu preciso ter uma boa formação nessas 3 áreas. Né? A história econômica, ela está no meio, ela está aqui, não é exatamente num limbo, mas ela está aqui no meio do caminho entre a formação do economista e a formação do historiador. Quem faz história econômica? São historiadores e são economistas. Economistas que têm alguma formação em história econômica e historiadores que têm alguma formação em teoria econômica. Né? Tem uma coisa aí que fica no meio do caminho, né? Que talvez isso gera aí um pouco esse limbo entre a economia retrospectiva versus a história econômica. Não é? Eu diria que talvez, quem sabe, a gente tenha que dar um salto e criar os cursos à profissão do historiador econômico, com uma formação em história e em teoria econômica, né, que talvez pudesse, quem sabe, dar conta dos desafios que estão colocados, né, nessa questão. Eu não vou aqui classificar, né, isso aqui é um livro de história econômica, esse é um livro de economia retrospectiva. Eu não vou fazer essa. Na verdade, eu sequer me considero um historiador econômico, porque eu não tenho formação de história. Eu me atrevo a fazer história econômica a partir de uma teoria macroeconômica, né? Mas eu desconfio aqui que a gente talvez tenha, além do ponto de vista aqui de fazer a história econômica, talvez seja necessário uma conciliação nos planos formativos dos 2 tipos de profissionais.
né? Talvez se a gente conseguir... Mas eu não me atrevo a discutir currículos de história. Tá? Mas eu, certa vez, conversando com uma colega lá na UF, ela disse, olha, os economistas têm mais formação de história do que os historiadores têm de teoria econômica. Tá? Isso é um ponto importante. Talvez isso também, de certa forma, sirva como inspiração para esse debate entre o que é a economia retrospectiva e o que é a história econômica. Né? Talvez os historiadores se reivindiquem mais historiadores econômicos do que os economistas se reivindicam historiadores econômicos. Tá? Mas é até onde eu consigo ir. Bom, obrigado, Patrick, pela colocação, mais do que pela pergunta, né? Acho que não tem resposta a essa sua dúvida ou essa sua indagação a respeito da diferença. Chamou a conversa aqui o professor Fernando Novaes, que é uma referência importante. E o que eu posso acrescentar, concordo plenamente com o que o Vitor falou, o que eu posso acrescentar é que eu também sinto um estranhamento, mas no bom sentido. A gente tem lá na Unicamp, uma das áreas de concentração do mestrado em desenvolvimento econômico é muito peculiar em relação às outras, que uma parte é economia do trabalho e sindicalismo, outra é questão regional, outra e tem uma parte que é história econômica. E digamos assim, o tipo de disciplina obrigatória para eles é muito diferente, porque de fato é outra forma de encarar as coisas, é um método diferente e tal. E o Novaes tem muita importância nisso ali, tal. Tem muita importância na configuração de uma determinada interpretação característica lá do início da Unicamp, né, da Escola de Campinas. Ele é um dos mentores intelectuais da ideia do capitalismo tardio. Mas, de fato, o tipo de conhecimento, o tipo de prática, inclusive, tem uma coisa mais instrumental, né? Análise de documento original, seleção de dados, essas coisas é um tipo de... Por exemplo, eu fiz a minha formação inteira na Unicamp, tenho zero conhecimento a respeito disso, estou igual o Vitor aqui. Jamais me arriscaria a dizer que faço história econômica. Mas eu também não sei se eu faço uma enumeração de fatos econômicos ao longo do tempo, sem um fio condutor. Acho que o que eu procurei mostrar aqui é que a macro é um caminho, teoria do desenvolvimento é outro também, pode ser complementar uma coisa a outra, né? Você tenta organizar um pouco, dar algum sentido no tempo aos processos que acontecem, no caso, com a economia brasileira, desde a sua formação até o seu desenvolvimento e seus dilemas. E nesse sentido, me permita discordar talvez um pouquinho de você, eu também não acho, concordo plenamente com ele, que o Ordem do Progresso seja uma mera enumeração de fatos. Acho que tem um fio condutor muito claro ali. Posso não gostar, mas tem. Acho que tem. Acho que é essa questão aí de, digamos que você tem sempre um problema recorrente, que é a questão do desequilíbrio das contas públicas, do excesso de gasto, etc. Eu acho que não é um relatório de conjuntura da economia brasileira em cada um dos períodos, cada capítulo daquele, né? Eles conversam entre si, é muito bem sucedido também nisso. E como é natural em uma obra desse tipo, ele leva algumas simplificações, né? Isso podia ser para outro lado, porque tem o objetivo de deixar uma marca, mas eu acho que tem um sentido sim. Então, às vezes, esse é um dilema também, né? Das visões diferentes em economia. Simplificando bastante, o ortodoxo é muito mais simples, em geral. A mensagem é mais fácil, ela é mais tem menos nuances, tem menos poréns, digamos assim. Mas eu acho que essa imagem de um meio termo entre teoria da história, história econômica, etc., e uma análise de conjuntura em cada momento do tempo, é por ali que a gente se encaminha, e acho que é por ali que entra um curso, particularmente de economia brasileira contemporânea, né? É você tentar organizar, e aí, Vitor, eu acho que o dilema de espremer no fim, né, o que você deixa de fora, deixar o mais recente de fora não é bom também, mas jogar fora o passado, eu acho que você tem que caminhar, não é fácil, caminhar no nível de abstração, né? Quanto mais longe vai ficando, você vai tendo que passar mais as mensagens principais, sem entrar nos detalhes, nas nuances, nas diferentes visões, nos diferentes subperíodos, né? Isso é um pouco inevitável, mas aproveitando
a ideia de uma HPE brasileira eu acho muito interessante, nem que comece com um curso eletivo, né? Optativo, porque claro que tem que ter alguma formação factual antes, né? Para entender o que o Chico de Oliveira está discutindo ali, quem são os interlocutores, etc. Para discutir o debate sobre a distribuição de renda, ele ali dos anos 60 é fundamental. Mas é isso, tá? Obrigado. Por favor, venha até aqui. Mas sempre só reafirmando, é uma questão de escolhas, né? De atores, processos e fatos, e a busca por um fio condutor que justifique esses atores e esses fatos no tempo. Chega aí. Escolhendo essa câmera, seu Guilherme. Tem que ficar aí, Guilherme. Que absurdo. Bom, gente, obrigada pela mesa. Infelizmente, a gente estava terminando uma avaliação lá na nossa sala de economia política, então a gente chegou aqui e, pelo menos nas perguntas, a gente ouve vocês um pouco. Então, vou fazer uma pergunta que tem a ver com o fato... Qual é o seu nome mesmo? O Adalto estava no curso que a gente fez de intérprete do Brasil, e tem a ver com a fala que você fez no final, que é a importância da gente ter uma história do pensamento econômico brasileiro como um elemento importante que se relacione não só com os cursos de história do pensamento, mas também com os cursos de economia brasileira, né, da área de história, vamos dizer assim, do nosso curso. Porque uma coisa que a gente nota é que a gente tem as nossas principais formulações importantes do ponto de vista teórico para a contribuição da economia mundial a partir de uma análise específica dos movimentos da economia brasileira. Tem uma questão de que a realidade econômica, né, ela informou muito, ou pelo menos colocou as perguntas para esses autores do pensamento econômico brasileiro, que vão além dos economistas, né? Para a gente ser honesto, o Celso Furtado foi formado em Direito, né? Então, a gente tem esses problemas. Então, minha pergunta é a seguinte: como é que a gente pode pensar um debate sobre a economia brasileira que vá além do debate sobre política econômica, que, como o André falou, obviamente tem um posicionamento. A Ordem do Progresso tem um posicionamento a favor de um determinado tipo de política econômica, e ele vai falar do desenvolvimento da economia brasileira, né, a partir de acertou ou não na política econômica, no sentido que eles consideram bons. O livro do Vitor com o Fernando tem uma outra visão, né? É um pouco mais complexo, não é apenas uma história da política econômica, mas a gente tem um pouco dessa tendência nos nossos cursos. Como é que a gente supera isso, na direção que o livro do Vitor e do Fernando vão traçando, né? Como é que a gente inclui essa questão do pensamento econômico brasileiro no debate de história econômica, para a gente não ficar só... E tem, assim... A gente sabe, né, que tem colegas que dizem: eu sou economista, então o curso de História Econômica é sobre economia. Então, eu vou falar aqui, subiu, desceu, taxa de juros, tananana, e isso, né, gera um limite para a nossa produção e para o nosso ensino, que eu acho que torna ele menos complexo e torna a nossa profissão mais restrita. Aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Como é que a gente combina essas coisas? Obrigado, Maria, pela pergunta. É difícil a pergunta que você faz. Mas eu me arriscaria pelo seguinte caminho. A gente está num tempo de... Eu não sei se exatamente de pobreza intelectual, não sei se isso é meio... Isso é meio... pedante falar um pouco disso, mas eu compartilho dessa pobreza intelectual, porque eu também estou aqui inserido nessa pobreza intelectual. A gente está talvez há uns 30 ou 40 anos só discutindo política econômica. A gente parou de discutir modelo de desenvolvimento econômico, não é? Então, quando a gente vai para o estudo da economia brasileira com viés da história econômica, eu acho que a gente acaba incorporando o debate do nosso tempo e tenta resgatar a política econômica para contribuir com o debate presente. Assim, pelo menos, eu tenho feito. Nos meus esforços de história econômica, eu tenho buscado
a política econômica em perspectiva histórica para contribuir com as respostas para o nosso tempo, né? Mas talvez, num passado agora já muito distante, em que se discutia menos a política macroeconômica instrumental, fiscal, monetária, juros, etc., etc., se discutia modelo de desenvolvimento econômico, o debate era de outra natureza, entendeu? Eu acho que o desafio que você coloca não parte de esforços individuais, parte de um esforço coletivo da gente superar esta pobreza de só debater a política econômica e passarmos a debater o modelo de desenvolvimento. Eu vou chamar a atenção para uma outra coisa aqui. Repara, a gente tem as obras que se tornaram clássicas não são obras que debatem a política econômica, são as obras que debatem os modelos nos seus aspectos mais permanentes. É a formação econômica do Brasil, é a Conceição Tavares discutindo o esgotamento do modelo de substituição de importações, o que vai vir depois. É o Carlos Lessa, que, embora discuta a política econômica nos 15 anos de política econômica, nossa, é um negócio muito mais rico de fazer um debate de prazo mais longo. O que a gente tem produzido depois dos anos 90 no Brasil com essa riqueza? Eu vou citar um. O Ricardo Carneiro, Desenvolvimento em Crise, que vai de 75 e termina em 2000. Ele consegue fazer um debate, digamos, integral, né, da economia brasileira no seu conjunto, para além da discussãozinha da política econômica. E de lá para cá, o que é que tem? Não tem. Esse é o debate do nosso tempo. Quando estou falando de uma pobreza intelectual, é nesse sentido. Então, superar o problema que se está levantando é um esforço difícil, porque a gente está inserido nesse debate que é exclusivo da política econômica. Talvez, se a gente coletivamente começar a discutir um modelo de desenvolvimento, talvez a gente consiga superar essa questão e responder a esse desafio que você fala de uma forma mais rica intelectualmente. Bom dia, Maria. Obrigado pela pergunta. Aliás, saúdo a todas e todos os estudantes que chegaram aqui. A sua pergunta, ainda mais a resposta do Vitor, me lembrou de duas questões, né? Mas eu posso arriscar alguma consideração a respeito da sua dúvida fundamental. A primeira é que eu acho que é o seguinte: talvez seja o passar do tempo e os rumos que a nossa profissão tomou, que tem um dilema grande entre uma grande narrativa, né, uma reinterpretação, e uma tendência de especialização, né? Isso acho que essa é uma tensão sempre comum, né? E não é especialização setorial, é especialização nesta dimensão. O que eu procurei organizar aqui, Maria, para dar sentido e não ficar uma mera enumeração de fatos ou de períodos de política econômica, a tentativa de dividir em estratégia de desenvolvimento e política macro. E o critério de cima é o definidor, inclusive da periodização, etc. Não perder a vinculação de que, talvez aqui o cara tenha feito uma política monetária super ortodoxa, restritiva, mas o sentido geral da política nesse período não é esse. É a regulação do papel do Estado na economia, etc. Tá? Mas eu acho que tem uma tendência de especialização na profissão, o que ela tem vantagens, mas nesse sentido que você colocou, eu concordo muito que tem desvantagem. Você pede, não tem uma grande narrativa da economia brasileira. Até porque, sei lá, as pessoas que vieram antes estavam criando um campo de conhecimento. Você é uma das pessoas que mais entende disso, né? O grupo aí de HPE brasileira. Você, digamos, as interpretações originais, vários dos autores aqui citados, dão conta de uma certa totalidade, assim, do sentido da formação do Brasil e tentar... E eu acho que não existe, desculpe a minha limitação intelectual, não existe, digamos assim, muitas outras possibilidades. O tempo vai colocando novos dilemas, novas interpretações, mas eu vejo a coisa da especialização como um entrave a se repensar completamente do começo ao fim. Talvez nos anos 30, 40, 50, 60, 70, talvez tinha espaço para isso. E outra coisa, que não é exatamente a mesma, que o Vitor falou,
coisa que a gente repete sempre também nos alunos. Eu gosto muito de uma frase, de uma colocação, que nem sei se está escrito, eu já vi ele falar algumas vezes isso, que é o Biochovsky, falar que os anos 80, a crise da dívida no Brasil, é a crise do desenvolvimento, mas também é a crise da reflexão sobre ele. Porque a gente fica, desde os anos 80, numa espécie de império da conjuntura. Você não consegue levantar a cabeça, que já vem ali, é a inflação, é a questão externa. Nos últimos 10, 15 anos, do meu ponto de vista, de maneira inadequada, mas esse é o debate, ninguém consegue falar alguma coisa que não seja o tamanho do gasto público, essa coisa fiscal, numa dimensão que não é do papel do Estado na economia, é do tamanho da regra. Tal. Então a gente está no império da conjuntura. Talvez, parecia que ali, em torno de 2010, 11, tinha espaço para outra coisa, né? A história do neodesenvolvimentismo ou não, modelo de crescimento, mesmo uma tendência que eu digamos assim, eu percebo da minha época de estudante para depois, essa coisa de discussão de modelo de crescimento de longo prazo, o papel da distribuição de renda, etc., foi uma coisa que ganhou importância, eu acho, sim, observador no debate econômico brasileiro. Mas desde do desandar da coisa a partir de 2015 e 2016, é isso. A gente fica preso. As melhores cabeças que existem, sempre tem as melhores cabeças de cada geração, etc. Nos anos 80 se dedicaram a discutir a inflação. Goste-se ou não, etc. Mas porque é uma, digamos, a estabilidade macro, no sentido muito amplo, ela permite que outros temas surjam. Mesmo a questão da indústria, se tem desindustrialização ou não, é marca de um tempo. Se você está com uma inflação batendo ali em 30% ao mês, ou você tem uma crise cambial violenta permanente, não tem espaço para discutir para onde está indo. A questão regional mesmo, né, desconcentração ou não regional. Eu acho que tem esses dois lados. O dilema da especialização em grandes narrativas e o mal que faz uma conjuntura muito instável para reflexão mais ampla sobre estratégia de desenvolvimento. É isso. Mais alguma questão? Porque nós já estamos avançados no tempo e temos uma nova mesa às 10h45. Então, encerramos agora e eu agradeço enormemente os dois professores. Observamos que claramente o debate é permanente, constante. A cada ANGE nós vamos renovando a discussão sobre a economia brasileira e esperamos, né, em que cada debate, a cada ano, contribuições tão ricas como a que tivemos hoje, sejam um estímulo para que a gente leve para as nossas faculdades uma discussão de experiências, de testar coisas novas, de ousar, né, e de propor sair dessa bolha de não discussão das questões ligadas à economia brasileira com o desenvolvimento e a formação da sua estrutura. Então, a ANGE é um espaço permanente de debate desta questão. A economia brasileira, essencialmente, é um conhecimento que nós, economistas brasileiros, temos que levar adiante e não deixar para os brasilianistas, né, ficarem dizendo como foi a nossa história econômica, como foi a nossa formação e quais são as soluções para os nossos problemas. Então, a Faculdade de Ciências Econômicas tem que discutir economia brasileira. As demais questões servem para a gente usar como ferramenta para discutir a economia brasileira. E desenvolvimento é fundamental. Então, obrigado e vamos para o café. Encerrada a sessão.